Muito bom dia, vamos falar agora com a Caroline Baltes, ela que é delegada na delegacia de Auriflama, delegacia aí que também atende a cidade de Guzolândia, onde aconteceu esse crime bárbaro aí que chocou com certeza toda a região, inclusive a cidade onde a filha acabou matando o próprio pai com pelo menos aí 30 golpes de faca. Doutora, bom dia, muito obrigado aí por aceitar participar com a entrevista aqui com a gente. Bom dia a todos e obrigada pelo convite. Doutora, o que a investigação já conseguiu esclarecer sobre como o crime aconteceu dentro da residência? Olha, a ocorrência teve início com a situação flagrancial da Gabriela e da Isabela, a polícia militar foi acionada, e aí conseguimos preservar o local, houve perícia no local e a gente descobriu preliminarmente que ambas teriam praticado esse crime, teriam matado o idoso de 85 anos a facadas. O local ele estava bem característico, com manchas de sangue ao redor do sofá e na sala, e perto do corpo tinham manchas de sangue, uma poça de sangue um pouco maior. A gente acredita que esse idoso ele foi sendo agredido, as facadas foram progressivas, não foi só um momento repentino que as duas deram várias facadas. A gente acredita que elas primeiro começaram em algumas facadas na região do rosto, até mesmo por testemunhos, por provas testemunhais, e ele estava ainda vivo. Uma testemunha chegou, tentou tirar ele dali, e o idoso falou que tinha sido a filha que tinha feito isso, a Gabriela, e que ela teria pego dinheiro na conta dele. Essa versão a gente está confirmando ainda, esses fatos relacionados ao dinheiro, até mesmo por quanto a capitulação jurídica mudaria se esse fato for verídico, de homicídio para um possível latrocínio, mas a gente está apurando. E aí, depois que essa idosa, que era uma cuidadora dele, tentou tirar ele de lá, as duas ameaçaram essa idosa, falaram que ela também seria morta. Essa pessoa, ela saiu correndo da casa, chamou uma outra testemunha que trabalha no SAMU, e as duas agrediram esse rapaz, que também tentou tirar o senhor de lá, e nesse momento ele já estava no sofá. E isso deu um intervalo de tempo que as lesões, aparentemente, elas aumentaram. Então, as facadas foram tidas ali de maneira progressiva. E aí, logo depois que essa pessoa foi agredida, ela saiu da casa, chamou a polícia militar, e aí a gente acredita que nesse momento elas acabaram consumando ali o homicídio, a morte do idoso, porque ele estava em 3 momentos diferentes. Primeiro, a perícia preliminarmente, claro, isso vai ser confirmado com os laudos periciais, mas ele estava primeiro na cama, depois ele levantou, estava no sofá, e ele morreu em direção ao quarto. Ele estava deitado de decúbito para cima, né? Então, assim, foram lesões progressivas e possivelmente tenha tido um sofrimento prolongado ali do idoso. Não foi algo só repentino, um ataque, por exemplo, um ataque de raiva que aconteceu ali no momento. Uma vez que ambas aí eram egressas do sistema prisional, há indícios claros de premeditação por parte das suspeitas? A gente acredita que sim, claramente, né? Já tem alguns outros elementos. Primeiro, porque teve uma prova testemunhal de uma pessoa que viu elas no bar, e uma delas falou que tinha essa vontade. A filha do autor, a filha adotiva, falou que ela iria matar o pai. A pessoa até contestou, falou que, né, isso não seria certo a se fazer no dia anterior. Então, há uma premeditação, a gente ainda só não conseguiu precisar de quando essa premeditação aconteceu, se foi desde quando ela já estava no presídio, desde quando ela saiu lá de Tremembé, ou se foi dias antes ou momentos antes, mas que a gente tenha certeza, já a convicção formada, é que houve uma premeditação de pelo menos um dia anterior ao crime. A questão de abuso, né, que a Isabela tinha dito que ela foi vítima de abuso por parte do pai. A Isabela, que seria namorada aí da Gabriela, que também teria feito aí esse homicídio contra o próprio pai. Essa versão de abuso aí entre ambas pode ser confirmada ou não? No caso da Isabela, o processo correu em segredo de justiça, né, então temos poucas informações, mas foi primeiro na delegacia ela disse
isso, que ela teria sido abusada, e posteriormente depois ela acabou confessando o crime, e em juízo ela negou os fatos e alegou esse possível abuso no caso da Isabela, que foi o caso de 2018, que ela, com 18 anos, matou o pai. Isso não ficou comprovado no júri, não foi tese que modificou a capitulação daquele homicídio qualificado, ela foi condenada pelo tribunal do júri. Já a Gabriela, em delegacia, ela alegou a mesma justificativa. Quando ela foi presa, no momento da sua prisão, ela não falou nada nesse sentido para os policiais militares, mas chegou na delegacia em conversas informais, ela teria dito que de um possível abuso. Em um interrogatório dela formal, ela manifestou o desejo pelo silêncio. Então, é um fato que a gente está apurando, claro, como investigação a gente não pode deixar esses pontos de lado, sim, devem ser apurados, mas até o momento não houve nenhum familiar que se manifestou nesse sentido, que deu respaldo a essa justificativa dela. Na verdade, os familiares estão externados com essa manifestação dela, porque, na verdade, o que eles dizem, o que estamos apurando, é que ela era uma filha adotiva que era muito bem cuidada pelos pais, que os pais davam o que tinham ali para ela, e que essa hipótese estaria totalmente afastada, mas a gente ainda está apurando. Então, no caso, a Gabriela, ela seria a filha adotiva do senhor que ela matou? Ela é filha adotiva. Ela é filha adotiva. Eles pegaram ela na infância, eu não sei precisar a data específica, quantos anos ela tinha, mas ela cresceu com eles desde a infância, desde quando ela era criança. O senhor vítima que faleceu aí, ele convivia com a mulher que teria adotado junto, a Gabriela? Conviviam, e a mãe adotiva da Gabriela, ela morreu anos atrás. Ela morreu, então ficou só o senhor e essa família, né, dele. A gente também está apurando algumas denúncias, assim, no sentido que até o patrimônio dessa família estaria sendo dilapidado pelo próprio senhor vítima fatal por conta do vício da Gabriela, que ele se desfazia de bens, ele dava dinheiro para ela, porque amava a filha e ali ajudava de como podia, até mesmo para sustentar o vício da filha. Ele tinha uma aposentadoria considerável, até acima da média brasileira, e aí o que a família fala, que a gente vai confirmar também, depois analisando os extratos bancários, é se esse dinheiro era totalmente destinado a Gabriela e se há alguma motivação relacionada a esse dinheiro. Bacana. Agora, uma outra informação também muito importante a respeito que a polícia encontrou uma carta escrita pela filha, desejando aí Feliz Dia dos Pais e demonstrando preocupação com a saúde dele. Como que esse material, doutora, é interpretado aí dentro da investigação? Ainda assim é uma incógnita, né? Porque fica bem contradizente do que aconteceu. A carta, ela estava aberta em cima da mesa, ao lado do corpo, e essa carta é de 2024, então a gente não sabe por qual razão ela estaria ali, por que ela estava aberta, mas impacta diretamente, né, a investigação, porque ali demonstra claramente que a filha gostava do pai. Ela diz que está com saudade, tem saudades que o pai dê a benção a ela, que faça o café da manhã para ela, e a gente não sabe como que essa carta estava ali, se o pai guardou para mostrar para a filha que tinha acabado de sair, né, da saída temporária, que iria visitá-la, ou se a própria Gabriela que trouxe na mala, alguma coisa nesse sentido. A gente ainda não sabe o porquê que aquela carta estava ali, mas fato é que ela estava em cima da mesa da cozinha, com alguns documentos pessoais da Isabela, que é a companheira, e alguns medicamentos e outras coisas que estavam ali em cima, que não relacionadas à investigação. É possível confirmar se o pai visitava a filha na cadeia? A Gabriela me disse que ele não a visitava, mas eu conversei com uma advogada que ajudava o pai, que ela tinha advogado para a Gabriela, né, nesse processo que ela teve contra o pai anterior, de lesão corporal e extorsão, e ela me falou assim que o pai, na verdade, ele tinha dificuldades
de compreensão, ele não sabia como mandar as coisas para a filha, não sabia como mandar um SEDEX, não sabia como mandar dinheiro, mantimentos, era um idoso, já ele andava ainda, ele tinha mobilidade, mas ele tinha alguns problemas de saúde, ele tinha mobilidade reduzida, então acredito que seja uma das motivações dele não ter visitado ela, seja essa, até porque Tremembé é distante da região aqui de Araçatuba e Auriflama. Ô, doutora, a senhora acha também que o fato deste ataque aí causado pelas duas pode estar relacionado a algum tipo é, de não aceitação do relacionamento amoroso das duas? Eu fiz esse questionamento para elas na delegacia e as duas prontamente falaram que não. Falaram que a Gabriela já tinha sua orientação sexual, não era novidade para a família, e a Isabela também. Tanto que elas falaram que as famílias, elas são casadas, né, no civil, e que as famílias se conheciam só virtualmente, só pelo celular, mas que elas tinham um plano que as famílias se conhecessem agora nessa última saída temporária. Mas uma já tinha conhecido, a Gabriela tinha conhecido a família da Isabela, mas acredito que a Isabela não tinha conhecido a família da Gabriela pessoalmente, porque ela falou a Isabela falou que ela estava feliz por estar ali conhecendo o sogro a primeira vez pessoalmente, mas essa motivação de pronto, quando eu perguntei, já foi afastada por elas. Entendi. Na carta, a senhora conseguiu identificar quem que seria a Jennifer que a Gabriela fala pro pai? Ainda não, a Gabriela faz referência a uma criança, eu acredito que seja o filho dela, a gente está apurando ainda onde essa criança está, com quem fica, mas o que disseram, assim, familiares no momento do crime, é que se trata de uma criança com autismo, e o pai possivelmente não cuidava pela condição de saúde que tinha, né, por ser um senhor de mais idade, mas a gente ainda não conseguiu apurar quem são essas pessoas e descrever a participação de cada um na rotina, né, de como que era a dinâmica ali familiar. Claro que o crime aconteceu recente, mas acredito aí que o trabalho excelente que a senhora desenvolve na delegacia foi possível descobrir algum indicativo de risco que pudesse ter sido considerado aí antes da concessão de benefício às duas moças aí? Isso é uma discussão bastante conflituosa, né? Tem gente que apoia, tem gente que não apoia, mas fato é que para elas saírem em saída temporária, há uma investigação para progressão de regime, a necessidade ali, no caso delas, pelo menos foi feito um exame, a gente chama de exame criminológico, mas tem um exame psiquiátrico, um exame social, de como que o preso se comporta, quais são as características da personalidade. Isso foi negado, o Ministério Público se manifestou contrariamente a essa concessão desse benefício, acredito que seja do livramento condicional, também é um processo que a gente não tem acesso, porque está em segredo de justiça, mas em nota o Ministério Público declarou que ele foi contrário à concessão desse benefício, mas foi concedido judicialmente, foi pedido pela defesa das duas. Bacana. Agora sobre o comportamento das suspeitas. Como que foi a postura delas aí no momento da prisão? Foi bastante chocante para a gente. Primeiro porque posteriormente ao crime, algo assim, minutos depois, não teve um intervalo de tempo onde elas puderam se recompor de um crime tão bárbaro. Elas foram para um bar que tinha ao lado da casa, algo em torno ali de 2 casas, para o lado, sentaram ali, pediram uma cerveja para os rapazes que estavam ali no bar, e não demonstravam assim nenhum tipo de sentimento, nem positivo, nem negativo, o que nos espantou muito, até por conta, quando fizeram a prisão dela, quando a polícia militar chegou, as pessoas do bar até se espantaram, porque não dava ali para identificar nenhum sinal diferente, que houvesse acontecido algo tão grave assim. E na delegacia também, elas demonstraram bastante frieza, em nenhum momento se mostraram arrependidas, elas praticamente ficaram dormindo na cela, não quiseram conversar muito, né? Tentei em conversas informais perguntar o que aconteceu, né? Tentar esclarecer minimamente ali os fatos no momento,
mas elas se mostravam muito frias. A Isabela, principalmente, que é a investigada que já matou o pai. Uma pessoa assim que não demonstrou muita reação, um olhar fixo, penetrante, assim, um olhar que não demonstra nem uma felicidade, nem um misto de ali uma emoção. Já a Gabriela, em alguns momentos na delegacia, ela perguntou do pai, perguntou o que tinha acontecido com ele, quem tinha matado o pai dela, que ela iria atrás, e no momento que eu perguntei para ela quem seria o familiar que ela gostaria de indicar, porque ela tem esse direito constitucional, ela disse que não tem ninguém da família, que ela só teria o pai. Entendi. A senhora acha que o fato da Isabela já ter cometido esse tipo de crime pode ter influenciado a Gabriela a encorajar a fazer esse tipo de crime contra o próprio pai? Acredito que sim, ainda é uma impressão, né, que a gente tem. A investigação ainda tem muita coisa para acontecer, o crime aconteceu há 2 dias, agora a gente está reunindo provas um pouco mais técnicas, depoimentos, mas na minha visão, assim, preliminar dos fatos, sim, até porque algumas pessoas no local do crime falavam que a Gabriela, ela dizia que ela não tinha coragem de matar o pai, ela queria matar o pai, e ela não tinha coragem. Enquanto a Isabela, no júri dela, né, do crime que aconteceu lá em 2018, ela, no começo do interrogatório, ela disse que ela também não tinha coragem de matar o pai, ela queria, mas não tinha coragem. E por um momento, né, o que foi declarado ali nos autos, que ela mandou matar e também participou diretamente ali na execução. Então, acredito que sim, que uma tinha vontade e conseguiu consumar, enquanto a outra também tinha essa vontade e, né, se teve um conluio com uma pessoa que já tinha concretizado, já tinha consumado esse desejo. Então, na minha visão, sim, faz todo sentido isso. Aproximadamente 30 facadas, sendo mais ou menos aí 10 na face. Não é possível identificar quantas cada uma aí foi responsável por dar, uma vez que elas usaram ainda o direito constitucional de se manter em silêncio nessa fase, né? Sim, mas isso foi uma quesitação minha no exame necroscópico. Não sei tecnicamente, né, pensando ali no laudo, não do direito, mas no laudo da perícia, se isso é possível, mas foi uma quesitação, sim. A arma do crime, aparentemente, foi utilizado somente uma faca, que também foi apreendida, então, talvez precisar ao certo se a facada partiu de uma, enquanto outro tipo de corte partiu de outra, não sei se tecnicamente isso é possível, mas foi solicitado a perícia e a gente aguarda, né, tanto o exame necroscópico quanto o exame do local do crime. Sobre os antecedentes e o histórico familiar aí, já houve registro anterior de conflito aí entre pai e filha? Sim, a Gabriela, ela foi presa anteriormente pelo delito de extorsão ao pai, uma lesão corporal, que ela deu uma facada no pai, né, foi basicamente uma só, e ela foi presa por isso, ela já ameaçava o pai, e naquele momento havia um contexto de drogas e também relacionado ao dinheiro, assim como foi nesse caso. Então, a gente está tentando entender se houve ela dentro da cadeia, por exemplo, ficou com uma raiva tão grande do pai, porque ela estava presa ali. Até na delegacia ela disse que ela estava presa por ele, mas na verdade ela está presa porque ela cometeu o crime, né? E se isso foi, se ela teve uma premeditação tão grande, esse sentimento de vingança, de querer se vingar do pai, uma coisa que ela já queria fazer, que era lesioná-lo e tirar o dinheiro dele ali de qualquer forma para sustentar o vício, ou se foi algo ali repentino, mas a gente acredita até o momento que houve uma premeditação muito anterior, desde quando ela saiu da saída temporária. Entendi. Existe a possibilidade aí de novos desdobramentos ou envolvimento de outras pessoas? Sim, a investigação ainda segue em curso para identificar o tempo anterior do crime, né? Onde elas estavam, com quem elas estavam, o que elas fizeram. No momento do flagrante, elas indicaram uma pessoa que elas teriam vendido o próprio celular
por drogas, para utilizar drogas, e também elas indicaram essa pessoa que elas tinham dado o dinheiro do pai, que era os 9 mil reais, a esse terceiro. Só que durante a ocorrência, a própria Gabriela, ela não conseguiu precisar que ela, de fato, fez isso, entregou esses objetos, esse dinheiro, esse celular para essa pessoa. Ela tem a lembrança de que ele estava usando drogas com elas, mas, assim, na quinta-feira, e o crime aconteceu no sábado. E aí, quanto a essa pessoa, eu não efetuei a prisão em flagrante, não decretei a prisão em flagrante, porque não tinham elementos, não tinham outras pessoas, testemunhas, que indicassem que, de fato, o celular estava com ele, é uma pessoa que é conhecida por ser usuário de drogas na cidade. Até mesmo os familiares me contaram que essa pessoa não tem nem conta em banco, né, uma condição ali de extrema vulnerabilidade social, econômica, e a pessoa não tem muita instrução, ela não tem, acredito que não tenha nenhum celular bom, não tem conta no banco. Então, essa versão que elas contaram caiu por terra, essa pessoa não foi feito flagrante nela, não foi presa, mas a investigação ainda segue para saber se existe ou se existiram outras pessoas em dias anteriores que ajudaram a planejar, a executar de alguma forma, que estão envolvidas no crime. Doutora, um crime com certeza aí complexo, uma cidade pequena. Não sei se a senhora saberia precisar aí quantos habitantes tem na cidade. 4 mil habitantes. Com certeza uma cidade muito pequena, que todo mundo ainda deve estar sensibilizado com essa situação. É possível dizer aí um prazo de conclusão para a finalização deste inquérito? A gente vai buscar um prazo, como se trata de crime hediondo e as circunstâncias, o menor prazo possível, algo em torno de 30 a 60 dias, mas a gente também fica refém da vinda, né, dos laudos, vinda de provas periciais, vinda de extratos bancários. Então, já estamos colhendo provas ali um pouco mais locais, então conversando com testemunhas, vizinhos, ouvindo pessoas, mas essas provas um pouco mais técnicas, elas demandam um pouco mais de tempo, tanto para a vinda como depois para análise, mas com certeza a gente está empenhado em desvendar esse crime no menor tempo possível. Como que a senhora analisa aí um caso que é ao mesmo tempo uma possível denúncia de abuso no passado e um crime tão brutal no presente? É algo, assim, no processo penal existem discussões, né, porque se isso aconteceu há tanto tempo atrás, isso excluiria o crime? Talvez não, né? A pessoa, ela tem outras alternativas que não fazer ali uma justiça com as próprias mãos, mesmo se esse fato for verdade, ainda assim, na minha visão, não exclui o crime, não exclui a pessoa de ser responsabilizada. Se isso de fato aconteceu no momento da ocorrência, tanto ela quanto os familiares deveriam comunicar a polícia, os órgãos da persecução penal, para que a pessoa seja responsabilizada. E não essa questão de fazer justiça com as próprias mãos, a gente acaba incentivando a barbárie na nossa sociedade. Então, não é o certo a se fazer, e mesmo que esse fato seja verídico, ainda assim, ela será responsabilizada criminalmente. Esse tipo de situação com elementos emocionais e familiares tão intensos torna a investigação mais complexa, na sua opinião? Torna parcialmente, porque a gente tem já uma linha de investigação, né? Existe ali possivelmente uma motivação, as pessoas que a gente ouve são relacionadas, né, a esse círculo familiar, com certeza é uma tragédia que aconteceu, ainda mais quando estamos falando de adoção, um ato tão nobre, tão necessário na nossa sociedade, onde uma filha adotiva faz isso com o próprio pai, a gente chama esse crime de parricídio, quando a filha mata o pai ou mata a mãe, é um crime muito, muito grave na nossa sociedade, por isso que a gente tem que apurar com maior rigor, sem se deixar levar por requisitos emocionais. Certo. Na sua experiência, doutora, esse é um dos casos aí mais chocantes que a senhora já atendeu? Sim, com certeza. É um dos fatos mais chocantes pelo tanto da forma que foi cometido, né, essa extrema brutalidade. Quando a gente fala de facadas ou lesões no rosto,
lugares característicos, né, da feição humana, a gente está falando de crimes de ódio. Isso acontece bastante com feminicídio, mas nesse caso, né, aconteceu com o idoso, foram 10 facadas no rosto. Então é um crime que a brutalidade ela é mais acentuada do que o crime já é ruim, mas a brutalidade ainda ela fica mais acentuada quando a gente vê essas facadas, esse sentimento, né, de ódio, de tentar desfigurar a pessoa, né, o rosto dela, tanto que o caixão ele foi lacrado, não foi possível, né, eles dizem popularmente limpar o corpo, porque estava bem desfigurado mesmo. Doutora, mais uma vez agradeço a senhora aí por aceitar participar aqui conosco e para esclarecer esse fato. E agora deixo o espaço aberto aí para a senhora deixar uma mensagem em nome da Polícia Civil, né, para toda a sociedade, em especial para os munícipes de Guzolândia, que muito aí esperam e confiam aí no trabalho que a senhora está realizando à frente da Polícia Civil na cidade. Primeiramente, eu queria agradecer a participação dos munícipes. É muito importante que a gente tenha essa proximidade com a população, até mesmo porque as pessoas que conviviam com eles podem nos dar mais informação, são testemunhas importantes para a gente esclarecer qual é a real dinâmica dos fatos, e a Polícia Civil segue à disposição da população, e a gente está empenhado realmente em concretizar e acabar essa investigação para demonstrar que o crime ele tem que ser punido ainda mais, um crime de extrema gravidade como esse, numa cidade tão pequena. Falamos com a doutora Caroline Baltes, ela que é delegada de polícia na cidade de Auriflama, e esclareceu aí sobre esse crime trágico, bárbaro aí, onde a filha matou o próprio pai na cidade de Guzolândia. Seguimos por aqui acompanhando todo o desenrolar deste inquérito, e assim que tivermos mais novidade, o desenrolar deste inquérito, vamos voltar aqui com exclusividade aí com a doutora para comentar sobre este crime e também o andamento aí deste processo aí na esfera judiciária.